Então, pessoal, como é que vocês estão? Vamos aqui a uma análise sobre o protocolo da Cyrus Finance. Cuidado, pessoal. Muita gente me escreve, diz que é então um protocolo com contratos renunciados, com contratos que não podem alterar as condições e etc. Portanto, pessoal, muita atenção a isso, não é? Nós já sabemos como é que isso funciona. Portanto, o que é que eu tenho para vos dizer? Nós abrindo aqui então a página da Cyrus, né? Portanto, a página principal, temos aqui algumas informações e percorrendo todas as informações que a Cyrus tem, a Cyrus nunca fala em contratos renunciados, ok? Portanto, quando alguém vos falar que a Cyrus tem contratos renunciados, já está a mentir porque a própria Cyrus não o diz, seja na apresentação, seja, portanto, em qualquer parte aqui do protocolo. Segundo, o que é que a gente pode ver? Nós temos aqui acesso, portanto, a audit, né? Se a gente clicar aqui, vai-nos abrir aqui então o site da Certic, né? Que eu tinha aqui aberto, mas posso-vos abrir de novo. E vocês aqui vão ver que, sim, foi auditado, está completado, mas ainda não tem portanto, o documento que confirma tudo, ou quais são os riscos, ou o que quer que seja. Portanto, isto, pessoal, é sempre. Estamos a participar em algo que a gente não sabe, ok? Ok? Portanto, eles aqui só testaram relações portanto, qualquer relação que seja com o próprio website, ok? E não propriamente com os contratos, ok? Portanto, pessoal, atenção. E, portanto, onde eu quero ir é, se clicarmos aqui em App, então, ele vai-nos aparecer aqui esta informação cá em cima. Portanto, Open Source Git, certo? Se nós viermos aqui, vamos parar então a esta página que eu já tenho aqui aberto, nem vou abrir. Portanto, vamos parar aqui a esta página, ok? E nós aqui temos várias informações e portanto, vários ensinamentos. Mas a parte que nos interessa é Smart Contracts, ok? Nós vimos aqui e ele mostra-nos aqui de forma transparente, então, os três contratos inteligentes, ok? Portanto, um contrato do cofre, né? Um contrato da tesouraria, do próprio contrato, e um contrato de NFT. Porquê NFT? Porque este protocolo dá-nos um NFT sempre que a gente abre uma posição para garantir a nossa posição, ok? Portanto, agora, nós pegando em cada um deles, eu já vos ensinei como é que vocês veem se os contratos são realmente renunciados ou não. A gente fazendo uma pesquisa muito rápida, temos então aqui na própria BSC os três contratos. Portanto, se formos ver o B0F8, o DD3 e o 10B, portanto, vamos ver aqui DDD03, é um deles. Nós temos aqui a possibilidade de contrato. Este contrato, fazendo atenção que o DD3 é do NFT, ok? Aquilo que eles nos dão a nós. Portanto, o que é que nos diz aqui? Nós não, ou seja, nós não. Eles não têm, portanto, administrador. É uma carteira que não existe, está programada para fazer apenas aquilo e não podem alterar nada. E o que é que ela está programada para fazer? Para nos dar um NFT. Ela não pode nos tirar o NFT, ela não pode mudar o NFT sem a nossa permissão, ok? Portanto, aqui tudo ok, não é? Então, vamos ver o próximo contrato, por exemplo, o 10B, que é o contrato referente, por exemplo, ao contrato de tesouraria, ok? E reparem, ele diz aqui, é coleta todas as recompensas, portanto, maneia a distribuição dos fundos, assegura o recebimento dos depósitos de maneira justa e transparente. Ok, vamos ver então se é realmente de maneira justa e transparente, porque é para isso que aqui estamos. Então, vimos aqui parte do contrato, conforme vocês já sabem, portanto, read contract, e aqui algures, portanto, temos aqui algo como, deixem-me só encontrar, owner, ok? Até já estava aqui aberto. E reparem, não é renunciado, não é? Mas eles não dizem que era renunciado. Há alguns líderes, há algumas pessoas que dizem que é renunciado e que não podem alterar nada. Pessoal, owner é uma carteira. Esta carteira tem a posse de alterar o que ela quiser dentro do contrato. Ok? Portanto, isto que fique bem claro. Portanto, se ele quiser alterar, e estamos a falar do contrato, como eu disse, que
diz isto tudo de forma justa e transparente. Portanto, a partir do momento que se esta pessoa que detém a posse deste contrato pode fazer qualquer coisa como o que diz aqui. Ou seja, ah, n- portanto, não coletar as recompensas, não as distribuir e não assegurar os depósitos porque pode pausá-lo, ok? Tão simples quanto isso. Portanto, pessoal, atenção. E eu vou-vos dar aqui estas informações, não é para vos, de forma nenhuma, fazer pensar que não é bom investir aqui na Cyrus, porque, pelo contrário, eu próprio estou a investir e eu próprio estou a participar e estou a gostar daquilo que vou a ver. Mas vou deixar para um outro vídeo essa parte. Portanto, aqui estamos a falar de transparência, segurança do contrato e tudo mais. Portanto, aqui, uma vez mais, não é renunciado, temos a carteira. Nós podemos ir analisar a carteira em contrapartida, portanto, isso também faz parte aqui da parte de transparência e segurança, não é? E se nós formos aqui então à carteira, portanto, eu cliquei na carteira, vai-me abrir então aqui a página da BSC com a carteira e reparem, não tem fundos, ok? Foi fundada há 84 dias pela Bybit, ok? A última transação 13 dias atrás, portanto temos aqui as transações que foram feitas, ok? Mas o que é que me interessa aqui na carteira ou que informação é que eu posso ter a partir daqui da carteira? Nós vimos aqui e, por exemplo, uh, cards, eu acho que é aqui em cards, já não me lembro. Deixem só. Vá lá, exatamente. E aqui nós temos algo como, por exemplo, digamos que uma, uma auditoria à própria carteira. E está aqui, portanto, o Wallet Trust Score, ok? Tem um, tem uma confiança, esta carteira tem uma confiança de 80 em 100, é elevada. Mas também é uma carteira nova, ok? 84 dias. Portanto, vá lá. Em contrapartida, aqui pela Zero, portanto, tem aqui, se por exemplo, podemos clicar aqui, View Details, e ele vai dizer o porquê que considera muito alto, não é? E também podemos ver aqui Get Reputation Passport a partir da zero e podemos fazer uma comparação, né? Portanto, reparem que a carteira ele diz que tem um alto score, porque, portanto, apenas pelas transações e não tem nada a apontar. Ok, transações, exatamente, contratos, ok, revoke, ok. Portanto, approve, mint, approve, ok. Portanto, isto teríamos que analisar função a função através da HID, ok, mas não é para isso que aqui estamos. Portanto, vá lá, aqui um mês atrás, DeFi Positions não tem, NFTs não tem, e então é por isso que está de forma segura pela própria BSC. No entanto, aqui na zero, ele diz que não é confiável, ou que está entre um score de 50 entre 1000, ok? Portanto, é bastante. E porquê? Portanto, wealth não tem, né? Portanto, consistência também não tem, só tem 84 dias. Protocolo, de diversificação de protocolos não tem, e essa carteira foi criada com um intuito de apenas produzir o protocolo da Cyrus, portanto não pode ter. Token, diversificação de tokens também não tem, e comportamento de gás, portanto também não tem, porque é uma carteira que foi criada para aquilo, ok? Portanto, este score bate certo, ok? Mas voltando aqui atrás, então, portanto, aqui em relação à carteira, podemos aqui fechar e voltamos então aqui ao contrato, portanto, falando aqui desta parte. Este é o contrato de tesouraria, agora falta-nos o contrato do cofre do próprio contrato. Porquê? Porque é que este é importante? Porque este é o contrato que realmente vai distribuir o vosso dinheiro realmente nas pools que vão ser aplicadas o dinheiro, ok? Portanto, isso também vou explicar. Portanto, nós clicamos aqui em cima e vai-nos abrir então aqui o contrato B0F8, ok? E a gente vem aqui a contrato, por exemplo, né? E aqui read contrato. Aliás, aqui no código, portanto, se vocês fizerem atenção aqui no código, deixem só voltar aqui atrás. Portanto, já tem aqui duas mensagens, dois pontos de informação, ok? Portanto, para fazer atenção. O que é que ele diz aqui? Que este contrato corresponde a um Bitcoin, a um outro contrato que é este, e que a gente pode abrir, e foi também fundado pela própria carteira. Não sei o que é que ele faz, já estive a ver, mas não foi muito dentro do assunto. E depois também diz aqui, reparem, a porção de construtor deste contrato pode ser diferente e pode sofrer um atual comportamento, pode sofrer o comportamento atual do contrato, ok? Portanto,
Pessoal, é o que eu digo, eles podem fazer muita coisa. E quando vos dizem que é assim ou assado, vocês confirmem. Vocês não sabem confirmar, confirmem com outras pessoas. E uma vez mais, aqui na parte do read contract, né, temos aqui owner, a carteira, né? Portanto, ou seja, uma vez mais, esta carteira, mesmo aqui no contrato, que distribui para onde é que vai o, o vosso aporte, o vosso dinheiro, então quem é que controla? Alguém, é uma carteira, é de alguém, ok? Portanto, sim, é distribuído de forma automática pelo contrato inteligente. Sim, mas, em contrapartida, esta carteira tem a posse de dizer que já não quer distribuir dessa forma e quer distribuir de outra forma. E, por condições de mercado, o dinheiro pode não voltar, não é? Portanto, tenham cientes nesta questão, ok? E o que é que a gente sabe mais? Portanto, aqui era a carteira de. Não, ok. Portanto, ainda falando sobre os contratos, não é? O que é que nós vos apresentei como ferramenta para aqueles que não têm capacidade de ver dentro da própria blockchain? O Solidity Scan, ok? Em que a gente copia o contrato, né? B0F8, que é o contrato do cofre, né? E ele dá-nos aqui o score, dá-nos aqui as chamadas de atenção, portanto não há nenhum crítico, não há nenhum high, mas tem três médios e a gente depois, reparem, ahm, confiança, ou seja, pontos de confiança 35,7 dentro de 100. Portanto, tem uma chamada de alto risco, uma de moderado, quatro praticamente de pouco risco e 16 sem impacto, 11 desconhecidas e 7 benéficas. E se a gente vier cá para baixo, a gente consegue ver, portanto, é um código verificado. Sim, tem a presença de minting, não tem impacto, porque senão não conseguíamos ter o NFT. Portanto, correto. Presença de mecanismo de queima. Não, não tem neste caso. Portanto, os tokens não podem ser queimados neste contrato, porque se aqui tivesse, os nossos NFTs poderiam ser queimados, ok? Ou seja, poderíamos de deixar de ter acesso a ele. Então, aqui estamos, de certa parte, descansados. Portanto, isto é uma derivada à programação, nada de importante. Portanto, é um contrato proxy que pode ser melhorado. Não, ou seja, não é. Os donos podem adicionar blacklist ou users ou não sei o quê. Não, não podem pausar o contrato, ok? Mas reparem, Critical Administration Functions. E se a gente abrir, aqui não deixa ver, mas dá-nos aqui esta chamada de atenção que é, portanto, funções críticas de adicionar, ah, em- adicionar, não é bem aumentar, é melhorar ou apagar portanto, donos ou administradores, endereços de donos e administradores foram detectadas. Ou seja, para além de que sabemos que tem alguém que controla, ele pode também alterar para outra pessoa. Portanto, ah, lá está. Estas funções de controle do contrato concede privilégios para adicionar, mudar, apagar os donos do contrato ou funções administrativas que outras carteiras possam ter. Portanto, hum, aqui é a chamada de atenção, não é? Portanto, depois temos não pode ser autodestruído, ok, tipo top, renunciado não é, portanto, ele diz-nos aqui que a carteira é 90, ou seja, que quem tem a posse do contrato é esta carteira, conforme a gente já viu lá atrás, né, na BSC. Portanto, tem, reparem, overpowered owners, ou seja, tem donos com funções poderosas, ok? Portanto, aqui diz, ou seja, estão a usar sete funções que podem ser chamadas pelos donos, ou seja, o contrato tem funções escondidas, ok? Portanto, que pode afetar os nossos fundos, o risco e também funções críticas. Portanto, ah, olha, esta não tinha visto. Portanto, podem mudar o balanço do token, neste caso, NFT, ok? Portanto, é aquilo que eu disse. E aqui no Solidity Scan, mesmo sem uma pessoa perceber, a gente consegue ler e consegue ter um pouco de percepção. Se formos analisar os outros, por exemplo, o 10B era o contrato de tesouraria, não é? Portanto, o 10B é de tesouraria. Reparem, também alto risco. Portanto, a mesma coisa. Vamos ver. Portanto, este não tem nada, aqui está tudo a verde. Portanto, funções administrativas, igual.
não é renunciado, igual, retorna à carteira do dono, certo? Poderes dos donos, etc. Portanto, também podem mudar o balanço do NFT. Portanto, mais aqui, outros endereços com acesso especial. Muito mau, ok? Portanto, é aquilo que eu digo, ou seja, há quem defenda que neste tipo de situações não pode, portanto, ser renunciado e etc. E até em certa parte eu concordo, porque uma coisa que a gente não sabe é que quando renunciamos um contrato, né? Quando alguém desenvolve um contrato e quando alguém renuncia a um contrato, então não há mais forma nenhuma de o alterar. Portanto, vamos supor, falando aqui na LGNS, se ocorresse alguma coisa dentro da LGNS, ninguém podia controlar nada, porque o contrato mantém-se assim, ok? Então, vá lá. Aqui podem fazer alterações. Agora, podem ser para melhor, para nosso benefício, ou podem ser para nossa perda e nosso prejuízo, não é? Portanto, o último contrato que nos falta é realmente da função do NFT. Portanto, aqui já temos um risco moderado, portanto, já é razoavelmente bom. Porquê? Porque ele vai dizer então aqui, portanto, os tokens podem ser queimados neste contrato, certo? Mas isto é o NFT quando chega ao fim, portanto, exatamente, não há problema, é automaticamente queimado. Portanto, ainda assim, reparem, não pode ser pausado, não é autodestrutivo, está renunciado conforme a gente viu, ok? Portanto, ok, não tem donos com poderes escondidos, portanto, não tem aqui mais nada como tinham os outros, não é? Portanto, aqui estamos seguros. Agora, o que é que ele nos diz aqui, que é uma grande chamada de atenção? Onde é que está? Portanto, funções críticas, de novo, ok? Que podem fazer a mesma coisa, mesmo sendo um contrato renunciado, pessoal, eu já vos avisei, mesmo sendo um contrato renunciado, às vezes há funções escondidas que a gente não sabe, nem consegue ter acesso só andando a ler, portanto, todas as linhas deste contrato. Então vamos lá aqui ao contrato do NFT, que é o DD3, né? Portanto, DD3, e nós tínhamos que vir aqui ao código, não é? E ver isto tudo. Portanto, pessoal, para além de ser muito pequenininho e teríamos que estar primeiro a entender a linguagem de contrato e segundo ver realmente cada opção, reparem, nós temos 18 ficheiros em que um é da posição, o outro é da controle de acesso, que nós temos controle de acesso mesmo que o site esteja em baixo, portanto isso é um ponto muito forte. Portanto, nós temos aqui muita coisa para ir ver. E onde é que vamos encontrar isso tudo? Não vamos. Ou seja, teríamos que ler linha a linha, ir descobrindo, tatati, e depois, por exemplo, não saber o que é que isto se refere, teríamos que ir pesquisar então esta função, o que é que ela quer, o que é possível fazer com esta função, etc. Portanto, não é tão fácil quanto isso, pessoal. Portanto, não é mesmo tão fácil quanto isso. Eu não sou especialista em contratos inteligentes, mas já sei identificar algumas questões. Agora, por exemplo, nesta questão que nos está aqui a dizer, portanto, funções administrativas, mas não nos diz quais, né? Provavelmente, se a gente tivesse, portanto, aqui, se eu tivesse aqui, se calhar, uma fosse aqui afiliado a eles, né? Tipo, pagasse uma mensalidade, provavelmente ele diria muito mais. Não sei, tenho que experimentar um dia. Mas isto para vos dizer o quê? Pessoal, primeiro, se vos disserem que é renunciado, não é, ok? Está mais que visto que não é. A própria Sage não esconde e nem diz que é renunciado. Portanto, quando vocês ouvirem um líder falar que é renunciado, vocês, primeira coisa, vão sempre verificar se realmente é renunciado ou não. A partir disso, vocês safam-se de muita coisa. A partir daí, mesmo sendo renunciado, como é o caso aqui, não é, pessoal? Mesmo sendo renunciado, atenção aqui às funções administrativas que possam ter, ok? Nós temos aqui, portanto, a renúncia do contrato, mas com funções administrativas. E isso é muito mau. Porquê? Porque não é revogável. São duas coisas completamente diferentes. Não é? Portanto, Uh, também analisando aqui no PDF, portanto, eles dizem ser transparentes, são, realmente são. Nós podemos seguir tudo on-chain, podemos, não tem intermediários. Por agora, né? Pode vir a ter. Portanto, em- eu já vi isto tudo e não está aqui a dizer nada sobre renunciado. Portanto, eu não vejo qual a lógica das pessoas estarem a dizer-vos que é renunciado uma coisa que não é. Podem não saber, ok, tudo muito bem, mas então não afirmem
coisas que não são. Ok? Portanto, aqui mesmo na parte da segurança, reparem, arquitetura baseada em contratos inteligentes. Sim. Capacidade de verificar qualquer ação no blockchain. Sim. Não há intermediários nem controle de custódia. Pelo momento, né? Mas poderá haver porque tem funções para. Poderá ter funções para isso. Eu não estou a dizer que tem, poderá ter funções, porque eu não sei, tenho que analisar o contrato linha a linha, conforme eu disse, e procurar essas funções em específico, ok? Portanto, princípios de código aberto, onde cada um de nós pode ver, e verificável, que a gente pode verificar. Portanto, a Certic, isto é marketing, ok? Portanto, não façam atenção ao que diz ali, ok? Portanto, isto é parte de segurança do protocolo Cyrus, ok? E fiquem atentos para o próximo vídeo, que eu vou-vos deixar um vídeo dos motivos por qual eu entrei então neste protocolo e por qual eu estou a apostar aqui neste protocolo.